E vamos então começar já contando para as pessoas, gente, que a Vilma ela é terapeuta ocupacional. Então vamos contar aí um pouquinho da sua parte educacional, né? De como que você chegou até aqui. Então, você fez graduação de terapia ocupacional, mas que você fez outras coisas também. Então, vamos contar para as pessoas, só para elas poderem entenderem um pouquinho do seu aí pano de fundo aí, de como que você chegou até aqui. Pois então, Michele, primeiramente eu agradeço pelo convite, né? E gosto muito desse trabalho de bate-volta que você faz com todos os profissionais. É uma equipe grande que só tem a nos enriquecer. Então, vamos lá ao meu processo. Como você já colocou, né? Eu comecei a graduação de terapia ocupacional. A minha raiz é pela Federal. E lá na Federal a gente tem Graduação foi o FMG também? o FMG. Uhum. E o forte da UFMG na terapia ocupacional é a IS de Aires. Integração sensorial. Exatamente. Beleza. E quando a turma vai chegando mais para o final, depois que a gente faz todas as clínicas, aí começa a dividir. Eu quero sua mão, eu quero geronto, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu, desde da graduação mesmo em si, eu já tinha certeza que eu queria um trabalho com crianças, adolescentes, que eu gostava muito. E eu estava encantada com a integração sensorial na época. A papisa da integração sensorial no Brasil era a minha professora, e a gente tinha muita afinidade. E assim que eu formei, eu fui trabalhar nessas clínicas, né, de APAE, e descobri uma escola especial e fui para essa escola especial. Ela fazia parte de um aglomerado da FEBEM, de crianças especiais, que existia em BH. E aí eu pensei assim, lá eu vou ter assim, um prato cheio de aprendizados. E realmente foi fantástico, porque nós tínhamos uma equipe completa de psicólogos, de fono, de assistente social. E na época, né, nessa escola, a diretora era uma pessoa muito aberta e colocava a gente para fazer todos os cursos possíveis, porque parecia que a equipe toda estava começando, né? E aí, todos os cursos que ela podia conseguir pelo Estado, a gente fazia. E com o propósito de fazermos os cursos e trazer para a escola. Treinamento de professor, aplicação com os meninos, e assim a gente foi crescendo. E aí eu pude abrir o meu leque para muitos outros caminhos, outros olhares, que não me separava da integração sensorial. Pelo contrário, só fazia com que eu ficasse com mais possibilidades de analisar o meu raciocínio clínico, porque dentro da nossa prática de TO na Federal, o que a gente mais tinha de cobrança é avaliação bem feita, raciocínio clínico, e inclusive nós tínhamos uma professora que ela era muito engraçada, ela era da Holanda, e ela falava assim, o que você avaliou nesse cliente? Isso, isso, isso e isso. Então agora você é esse cliente.
incorpora esse cliente. Como que você vai fazer para pegar um lápis e escrever? Com a patologia que esse cliente tem. Lembre-se, você é esse cliente. Então, assim, nós fazíamos teatros mil na sala de aula. E a gente ficava assim, gente, essa professora é maluca. Olha o que nós estamos fazendo. Mas depois, quando a gente caiu na prática, a gente viu que a melhor coisa que a gente pôde fazer foi conhecer e se colocar no lugar do outro. Porque aí a gente procura estudar mais, conhecer mais as patologias. Porque, Michele, uma coisa que é verdadeira, não tem como você avaliar a pessoa se você não tiver pelo menos o básico até chegar no intermediário do que aquela pessoa traz de diagnóstico. E isso a gente precisa ter muita consciência. E aí foi seguindo. Como eu estava dentro de uma escola, eu comecei a perceber que para eu fazer o meu raciocínio clínico junto com as professoras, eu precisava conhecer mais de alfabetização. Como é a alfabetização de uma criança especial? E aí eu fui fazer a psicopedagogia. Na psicopedagogia, eu conheci um grupo diversificado, fantástico. Uma psicóloga que eu admiro muito até hoje, e várias pedagogas. E nós tínhamos pessoas diversas dentro do curso. E nesse inteirinho, Associação Psicopedagogia, conhecendo novas pessoas, e o grupo da escola estadual, a gente começou a perceber que a coisa não funcionava bem do jeitinho que a gente estava acreditando. E aí a gente começou a procurar outras coisas. A primeira coisa que a gente teve ideia foi juntar as multiprofissões e tentamos abrir uma clínica. Isso foi por volta de 2000. Essa clínica ela teve uma existência por 13 anos, até 2013. E quando nós tomamos esse empoderamento de profissionais caminhando com as próprias pernas dentro de uma clínica, aí nós começamos a ter uma clientela diversificada e a gente ficou assim, poxa vida, a gente não pode parar, a gente tem que especializar. E aí, cada grupo começou a procurar a especialização para trazer o suporte para o grupo continuar crescendo. Como nessa época nós tínhamos muitas crianças com paralisia cerebral, eu fui fazer o Bobat, eu, a físio e a fono. Nós fizemos o Bobat e aí a gente trazia para a psicóloga tinha outras coisas para acrescentar na nossa prática, e aí foi só crescendo. Foi crescendo, e nós chegamos num limiar, que aí a gente já tinha muitas crianças com diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, paralisia cerebral, TDAH, tínhamos muita síndrome de Down, e a gente está assim, poxa, nós estamos com vários grupos, e agora? Aí nós buscamos um grupo na Federal, que na época chamava GEPAP. Era um grupo de psiquiatras pediátricos e neuropediatras que se encontravam mensalmente com um grupo que vinha de São Paulo para estudar novas patologias, novos diagnósticos, e o DSM, que na época já estava começando a se falar que ele ia ter uma mudança, entre eles médicos.
E nós começamos a fazer parte deste grupo, nós fomos muito bem aceitas e criamos acabou criando um grupo de estudo bem diversificado. Nós, da nossa equipe, todas, fono, físio, psicóloga, todo mundo. E esses neuropediatras. E eles sempre dando a dica pra gente, a gente levava casos, a gente trocava muitas ideias. E o tempo foi passando e começaram a surgir mais e mais laudos assim pra gente. Criança com transtorno do desenvolvimento global, com ênfase maior no autismo, com ênfase maior na deficiência intelectual. E aí as coisas começaram a ter um discernimento maior. Nós começamos a estudar muito sobre isso, mas a gente ficava assim, e agora? Era uma coisa muito nova em se falar unicamente em autismo. Aí, nessa época, o pessoal, esses neuros e psiquiatras falaram pra gente que tinha uma equipe no campus, porque o campus nosso ele é dividido. A medicina fica no centro de BH e o campus fica na Pampulha. Aí eles falaram com a gente, legal vocês estarem com a gente, mas tenta agregar a um grupo que está crescente lá no campus. E nós procuramos a médica, né, que era do ICB, e tinha um grupo enorme de musicoterapeutas. Aí a gente começou a misturar com um monte de gente, com pedagogos, com mais psicólogos. E o meu desejo foi só ampliando, o meu olhar, e eu falei, gente, isso é muito bacana, isso é muito legal. E eu e a psicóloga, a gente brincava assim, vamos virar rato de biblioteca para a gente descobrir isso, para a gente fazer mais dica com os meninos no consultório. E aí a gente começou a estudar muito, e a coisa foi crescendo, e por fim, a gente começou a perceber que o grupo ficava assim, olha, isso, aí começou a surgir o grupo da aba. Isso é muito bacana, vai ser o boom daqui a uns anos, mas é para psicólogo. Aí a gente ficava assim, como? Só psicólogo? Aí, peraí, deixa eu só te perguntar. O que surgia, assim, nas discussões, vocês estavam discutindo casos, e aí vocês estavam discutindo os novos critérios diagnósticos que estavam chegando no DSM, e aí vocês estavam discutindo como que a gente ia atender essa população. Exato. Era isso. E aí e aí, como tinham profissionais de diversas áreas, de diversas linhas, provavelmente até dentro da psicologia tinha profissionais de outras linhas também, de outras abordagens Sim. da psicologia, mas acabava que tinha um grupo de pessoas da linha da análise do comportamento aplicada, mas que essas pessoas diziam assim, não, olha, isso aqui a gente vai tratar porque tá dentro do nosso escopo, claro que eles não falaram com essas palavras, mas só para as pessoas entenderem, né, o resumo, não temos as transcrições, mas assim, mas essas pessoas aqui nós vamos tratar porque nós que temos mais capacidade para isso, porque isso aqui é coisa de psicólogo. Era exatamente essa discussão que ela começou a surgir, a emergir ali dentro daquele grupo, certo? Certo, certíssimo. Beleza. Então, o que nós fizemos?
como a nossa clínica também estava ampliando muito, e a gente tinha muitos casos, e a gente tinha a necessidade de aprender a intervenção, assim, para ontem. Uhum. Aí nós ficamos sabendo, Era tipo junto durante desse o dia trabalhando igual doido, à noite estudando, para voltar estudando, ali no dia feito seguinte. Aham. Sei. isso. Era essa a nossa jornada. Aí nós descobrimos que tinha um trabalho em São Paulo que era completamente diferenciado. Então eu e essa psicóloga baixamos para São Paulo, ficamos uma semana em São Paulo com essa instituição, fazendo cursos. Tá. E aí foi muito bacana, porque aí a gente viu que a coisa não era bem assim, que podia todo mundo. Tanto é que no nosso grupo tinha uma veterinária que estava no nosso grupo. Então, assim, a coisa, o leque foi abrindo, e todo mundo tinha um único objetivo: aprender. Como eu vou intervir? Como eu vou avaliar? E como aquela semana nós estávamos inscritas para fazer um treinamento estruturado, que era o TEACH. Uhum. Nós passamos aquela semana inteira, o dia todo, nessa instituição, aprendendo sobre o que vem a ser o autismo, o passo a passo, na época no DSM-4 Uhum. e no CID-10, e Uhum. elas foram destrinchando para a gente o que era o autismo, o que era deficiência intelectual e como fazer um trabalho estruturado pelo TEACH. Uhum. Porém, elas deram um bônus para naquela semana, para o pessoal que tinha inscrito naquela semana, e nós tivemos a honra de conhecer uma analista do comportamento fantástica, a Mega. Ela nos deu um dia de aula sobre o que vinha a ser análise do comportamento. Uhum. Todo mundo assim, queixo caído e, puxa, isso é fantástico. É isso que eu quero. Isso para agregar Uhum. o meu trabalho. Uhum. E aí, pronto, acabou a semana, e daí uns 10 dias recebemos um e-mail dessa instituição falando assim: vocês que fizeram a jornada semanal, nós teremos uma segunda fase, mais uma semana, e agora vocês vão ver a fundo uma avaliação que chama PEPR, Uhum. vão fazer os treinamentos e vamos fazer com vocês um treinamento de gestão de intervenção para análise do comportamento. Lá vai a gente de novo para São Paulo. Ponte Aérea virou assim, o nosso hobby. Uhum. E aí a gente foi, fez esse trabalho, fez essa intervenção. E aí a gente chegou, a gente ficou louca. Vamos elaborar o trabalho. E aí a gente começou a elaborar o trabalho. E a coisa começou a mostrar para a gente que aquilo associado à integração sensorial, aquilo ao trabalho da fono, aquilo ao trabalho da psicóloga, aquilo na psicopedagogia, tinha um retorno muito gratificante. E aí nós começamos a ficar assim, mais apaixonada com a coisa. E o tempo foi passando, depois a gente voltou para fazer um treinamento aí a gente descobriu que ninguém pode fazer contenção, nem médico, a não ser que tenha o treinamento. E esse lugar dava o treinamento. Nós fomos fazer o treinamento. Porém, o treinamento ele tem validade.
Se você não renova, você perde, você perde. Foi o que aconteceu comigo. Não renovei porque não teve necessidade. Uhum. E aí pronto, passou. Deixa eu só esclarecer alguns pontos, Vilma. Desculpa, eu vou te. Porque eu Pode. sei que vai surgir dúvidas das pessoas. Então, eu já Sim. quero esclarecer alguns pontos para as pessoas, porque quem já é da área já conhece, já sabe até de quem você está falando e tudo, mas quem não é, não conhece. Então, assim, deixa eu só explicar para vocês, porque eu sempre busco trazer clareza para todo mundo e deixo todo mundo muito à vontade para cada um decidir qual caminho que cada um quer seguir, né? Eu sempre falo isso, você sabe, Isso é a gente já ótimo. teve Eu junto em sei. outras supervisões, então eu sempre deixo muito claro. Então, assim, uma coisa, gente, o que que acontece? O TEACH, por exemplo, que é o ensino estruturado, ele é uma. Tem gente que fala que é método. Então, assim, nós temos principalmente duas pessoas no Brasil que disseminam. Eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos duas pessoas que são quem mais disseminam o TEACH no Brasil, porque essas pessoas têm a certificação direto da Universidade da Carolina do Norte, que é onde o TEACH nasceu. Isso. Então, assim, nós temos uma pessoa que vai falar, que eu tenho até livros aqui, que vai falar que é método, e a outra pessoa que vai defender como se fosse um framework, onde estão inclusas Aham. várias coisas dentro Várias. desse framework de trabalho. A questão é que essas pessoas, inegavelmente, elas entendem muito sobre autismo. Elas trabalham com autismo há muitos anos. As duas pessoas que Uhum. trabalham com isso entendem muito sobre autismo na vida adulta, autismo de pessoas muito severas e tudo. Uma delas, inclusive, é ligada com uma grande instituição de educação especial no Brasil e tudo. Só que, assim, o que eu sempre falo, e a minha. Não sei se eu vou chamar. Não sei se eu posso chamar de crítica, mas a minha observação é a seguinte. O TEACH, gente, não é terapia ABA. Então, assim, Não. você não vai ver um analista do comportamento nos Estados Unidos, por exemplo, que tem certificação internacional, fazendo uso de TEACH ou de Denver. Dite. Até porque isso Não. vai dar até problema para a própria certificação dele. Ele teria que Exatamente. responder, ele poderia até ser chamado a responder eticamente por isso. Porque Sim. existe uma limitação dentro do que esse profissional pode fazer. A minha observação sempre fica assim, para que as pessoas elas foquem. Se você quer ir para o TEACH, então você vá para o TEACH, você invista, faz um planejamento para sua carreira, para você ir para a Universidade da Carolina do Norte, quando passar a Exato. pandemia, você foca nisso. Como eu já quis um dia, inclusive, e já tinha esse planejamento na minha vida. Depois o meu caminho ele mudou, como acontece na vida de todos O nós. meu também. Pois é. Então, assim, eu já fiz curso, já fiz até uma pós-graduação. E eu aprendi muito sobre autismo com essas pessoas. Acho que um dos grandes aprendizados que eu tive foi sobre o autismo em si. Depois eu fui Uhum. ampliando meu leque, fui para estudar coisas mais profundas. Aquilo já estava muito Exato. superficial para mim e eu queria coisas mais profundas. Por quê? Porque eu já estava estudando aquilo há muito tempo, mergulhando de cabeça. Algumas coisas eu queria ter uma profundidade maior, eu queria beber na fonte. Eu sempre tive essa necessidade de beber na fonte. Não é uma Na- crítica à pessoa X, à pessoa Y. Eu apenas Não. gosto de beber na fonte. Se eu leio o idioma, se eu tenho essa condição, eu prefiro beber na fonte. Até porque eu tinha algumas críticas do o que é da pessoa do que está ensinando e o que é do método em si. Eu sempre tenho essa crítica. Tanto que, quando eu dou aula, eu tomo esse cuidado. Gente, olha, tem analista de comportamento que vai defender isso, tem analista de comportamento que vai defender aquilo. Ou quando vai Eu defender penso assim, aquilo. cada um, vocês podem pensar diferente, vocês podem fazer diferente. Eu sempre tomo esse cuidado. Acho que isso até vem da minha base de direito. Porque no direito isso é muito comum. Essa Isso é muito comum. divergência, né? O contraditório é algo bem, bem comum. Você lê diferentes linhas, você tem um mesmo juiz que interpreta a legislação de maneira diferente. Não vamos longe, a gente não tem o Supremo, onde o Supremo, cada ministro muitas vezes vai fazer uma interpretação diferente da nossa Constituição Federal e o texto é um só. Então, Exato. assim, então vem muito, acho que da minha base de ter
estado, 5 anos numa faculdade de direito e tudo. E aí, então assim, eu tinha as minhas reservas. Então, mas são pessoas que estão na área há muitos anos, são pessoas que sabem muito, são pessoas extremamente competentes, que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Eu apenas escolhi ir por um caminho diferente, que fez mais sentido para mim, mas que pode não fazer sentido para o outro, e tá tudo bem. Exato. A gente só tem que se manter fiel àquilo que a gente se propõe. Aquilo que a gente se propõe. Né? E aí, então, assim, então esse é um ponto. Outro ponto que a Vilma trouxe, gente, que é a questão de que ela fez um treinamento, que provavelmente é um treinamento que chama Segurança em Crises Agressivas. Esse treinamento, nos Estados Unidos, esse treinamento veio de pessoas que fizeram nos Estados Unidos. Eu não sei dizer para vocês se essas pessoas que estavam dando aqui eram representantes dessa empresa nos Estados Unidos. Então, existe também uma diferença. Por isso que eu gosto de ser bem transparente, né? Exato. Então, assim, esse treinamento, ele existe nos Estados Unidos por mais de uma companhia. Que dão esses treinamentos não só para terapeutas, mas para outras, por exemplo, para um apoio de escola, por exemplo. Entende? Então, assim, existe essa certificação que você pode tirar. Nos Estados Unidos, você eles dão esse curso em várias cidades dos Estados Unidos e tem mais de uma empresa diferente que dá. Então, você pode ter a certificação pela empresa A, você pode ter a certificação pela empresa B, e é isso. Agora, o que pode acontecer? Eu ir nos Estados Unidos, eu dar esse treinamento e eu chegar aqui e repassar esse treinamento. Mas isso não quer dizer que eu sou uma representante da empresa que eu fiz e o que eu estou dando tem uma conexão com essa empresa. Exato. E a certificação que eu vou ter vai ser válida, inclusive, nos Estados Unidos. Não sei se o curso que estava tendo aqui tinha esse enfoque e essa, vamos chamar de regularização. Então, só para as pessoas poderem entender, porque assim, tem algumas coisas que têm regulamentação e outras não. Então, só para fazer uma comparação. Eu, por exemplo, me tornei terapeuta certificada do Ruby. Para você não pode se intitular como terapeuta certificado, ter o seu nome lá no site, se você não passar por todo o processo que existe para você se tornar certificado. Então, lá nos Estados Unidos é da mesma forma. Então, esse treinamento de segurança em crises agressivas, você passa pelo treinamento, tem que cumprir alguns requisitos e, por exemplo, pode ter seu nome lá no site falando, quando a pessoa filtrar lá Brasil, vão ter lá as pessoas que são credenciadas, mas que são do Brasil, que são de Emirados Árabes, que são da Argentina e qualquer outra coisa. Outra comparação. Terapia do Lego. Ser um profissional que faz terapia, que faz grupo de terapia do Lego. Não tem certificação. Por quê? Porque o Dr. Daniel Legoff nunca quis transformar o Lego num negócio. Tipo assim, não é que ele tem preconceito, não. Até porque a esposa dele é uma mulher de negócios e tu trabalha para uma grande empresa. Ele só fala assim, it's not my thing. Tipo, não é a minha coisa, sabe? Não é? Não quero. Ele tinha um outro trabalho, ele tem um outro trabalho. Tipo, o Lego ficou como um hobby para ele. Então, ele não quis dar seguimento em fazer uma certificação e tudo. Então, assim, nos Estados Unidos é muito comum, gente, ter tudo. Eles inventam uma empresa, sim, tem um fundo comercial nisso, claro, é um país extremamente capitalista, né? Então, assim, tudo eles inventam, uma certificação, uma acreditação, alguma coisa. Como tem de vários, por exemplo, órgãos que certificam clínicas que prestam serviço de terapia para o autismo. Então, assim, e aí uns ganham muita representatividade, ganham um certo status vindos dos planos de saúde ou vindo de algum órgão do governo. Então, assim, isso acontece. Então, só para as pessoas poderem entender. Exatamente, porque tem muita dúvida disso. E, assim, eu acho importante a gente, tipo, entrar numa coisa
sabendo no que a gente está entrando, não é, Vilma? Acho assim, muito Exatamente. importante, né? Ser tipo, igual Muito. o Bobat, por exemplo, que você citou. Deve ter uma certificação, não tem? Tem. Do Bobat. Do Bobat, tem a certificação. Pois é. Mas aí, Então, só para é esclarecer. Mas aí, desculpa, te exata, cortei, mas só porque eu sei que ia surgir essas dúvidas e acho importante a gente esclarecer. esclarece de uma vez. Que agora E nós vamos mergulhar no aba. isso. E aí, mas assim, sabe o que, que eu acho legal, Vilma? Assim, só fazendo um parênteses da sua história, que você não desistiu, né? Você foi lá e foi teimosa e falou assim: ah, Não. estão falando que não é pra mim. Sabe, porque não, sexta-feira, tinha uma pessoa numa live e ela falou assim que ela fez uns treinamentos, que ela gastou muito dinheiro, só que ela não aprendeu. E ela começou a se sentir menos por isso, que o problema estava com ela, sabe? Que Entendi. ela que não tinha capacidade. E às vezes, assim, o problema não é a pessoa, às vezes o problema é quem está ensinando. Então, é importante isso porque, assim, com você aconteceu algo diferente, que foi, não, mas isso aqui não é para você, isso é TO. Tipo, vai estudar integração sensorial, vai estudar a parte de desenvolvimento motor, AVDs e tudo. Mas você não desistiu, você foi lá e pegou o negócio mais difícil e mergulhou de cabeça. Então, assim, eu acho que também é legal passar essa, essa resiliência, assim, que a sua colega Sim. tiveram, porque vocês foram atrás da fonte e buscaram se capacitar e entender. Não, deixa eu entender esse negócio aqui, né? Então eu Aham. acho isso muito, muito legal. Exatamente. E até mesmo, eu vou dizer agora por que esse interesse. Porque dentro da integração sensorial, às vezes a gente atendia junto, porque eu falava com ela assim, eu não estou conseguindo entender. Eu fiz a avaliação, eu fiz o raciocínio, mas a resposta desse menino, dessa criança ou desse adolescente, não é sensorial. O que está acontecendo? Entendeu? E aí a gente começa a questionar. E aí eu falei, gente, nem tudo na vida, apesar de que nós somos completamente sensoriais, do topo da cabeça à ponta do dedão do pé, o mundo é sensorial, nem todo comportamento é sensorial. E isso é muito importante da gente saber. E aí foi onde eu comecei a estudar, nós começamos a descobrir, eu comecei a compreender e eu comecei a me apaixonar no trabalho desta ciência, que é fantástico. E aí eu fui fazer o meu mestrado na Europa com a intenção de pegar essa ênfase maior. Mas aí, quando eu cheguei lá num grupo de estudo, a minha orientadora me convenceu uma coisa. Ela falava, Vilma, a aba é maravilhosa, mas o terapeuta sozinho não consegue nada com a criança. Porque é frustrante você chegar para a mãe e falar, mas comigo ele responde. A mãe vai falar assim, poxa, mas por que só com você ele responde? Aí tem um outro caminho que eu achei maravilhoso que você fez, que foi ir para esse estudo da parentalidade. Nós precisamos trazer esse adulto para perto da gente. Inclusive, a minha tese foi sobre a parentalidade. Qual que era a crença que o adulto tinha do conhecimento no desenvolvimento da primeira infância. E, para minha surpresa,
eu pensava que todo mundo, bons pais, bons professores, bons terapeutas, bons tudos, ia conhecer como raio-x o desenvolvimento infantil. Que E só aí fazendo um você... parênteses, você me disse que na sua graduação, que eu lembro que você até colocou esse comentário numa das aulas, que foi uma das coisas que mais vocês estudavam, era sobre desenvolvimento Exato. infantil na sua graduação. Infantil. Essa base forte você teve. Muita, 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 muita. E depois disso eu ainda fiz a pós na Federal no desenvolvimento infantil. Então, assim, desenvolvimento infantil para mim era fichinha. Era muito engraçado porque na turma só 2 eram casadas. E no final do curso, já pelas clínicas da vida, 10º período, as 2 engravidaram. E quando as crianças nasceram, coitados, eles foram testados laboratório. Testou reflexo, testou isso, testou aquilo, testou não sei o quê. Era uma loucura. E pronto. Então, eu comecei a fazer outro viés quando eu cheguei. Eu falei, bom, quero desenvolver o processo do caminhar na aba, mas eu quero ter muito consciente essa parentalidade em primeiro lugar. Tanto que a primeira coisa que eu faço quando eu estou avaliando uma criança ou um adolescente na escola, eu lembro muito daquele... Tinha um professor na Europa que falava com a gente o seguinte: para você trabalhar bem com uma criança e com um adolescente, pensa como o provérbio africano. Você não é o sol do universo. Você precisa de todos os adultos se você quiser desenvolver esse sujeito. E isso bate assim, toim, toim na minha cabeça. A gente chega a equipe toda da secretaria numa escola. Quando a gente começa a conversar com a equipe da escola, trocar, aí a gente fala assim, mas vocês estão chamando a família para ela saber do processo do filho? O que eles estão pensando como a inclusão? Porque quando a gente começa a observar, mergulhar nesse mundo escolar, a gente fica assim, poxa, queria tanto que todos os profissionais da escola conhecessem a ciência ABA. Por quê? Porque a ABA é para todo mundo. É para o professor de história, de geografia, é para o pedagogo, é para o apoio, principalmente para o apoio, que quando nós não estamos na escola, ele acaba sendo o suporte dos professores. É para o pai, é para a mãe, é para o avô, é para a avó, é para todo mundo. Então, uma coisa que eu aprendi muito na análise do comportamento é a avaliação perfeita é fundamental. E aí eu comecei a entender na especialização da aba que qual a melhor avaliação? Não são aquelas avaliações que nós temos pelo mundo afora, porque senão a gente está boicotando o autista, a gente está boicotando aquele menino com deficiência intelectual. E aí eu falei, bom, mas e aí? Para eu intervir na aba, o que eu vou fazer? Fui fazer o protocolo do VIBMAP. Fiz o protocolo do VIBMAP, e aí tive as supervisões quando eu fiz, mas sabe aquela coisa que você aplica e você fica assim, cheio de, e agora? Isso aqui. Como que eu faço essa intervenção? Como que eu faço essa entrelinha desse operante?
com o desenvolvimento do menino, onde ele está no emergente, onde ele está na fase 1, onde ele está no passo 2, sabe? E aí eu falei, pronto, fizemos um grupo do pessoal que fez o VibMap para a gente estudar. E aquele grupo, assim, desfrutava muito, de muita coisa boa. E nós tínhamos um psicólogo nesse grupo, que é uma pessoa que eu admiro muito, e há anos-luz que ele está na aba, e ele tinha feito o VibMap junto com a gente. E não era a primeira vez que ele estava fazendo. Eu falei, bom, não é a primeira vez que ele estava fazendo, acho que eu vou seguir o passo dele. Eu vou fazer outra vez. E aí eu comecei a... Eu já tinha feito curso com vocês, né? No IEAC, eu já tinha feito o TE Alfabetizando, eu já tinha tido muitos bônus, eu tinha feito a aba para matemática, eu tinha feito muitas coisas. E aí eu falei, bom, você lançou Entendendo o VibMap na Prática. Eu falei, é tudo que eu quero. Aí eu entrei no curso e fiquei apaixonada, porque é uma avaliação completa. A supervisão que você nos dá é um olhar assim brilhante de como a gente engatinha na aba para intervir com cada menino, com cada adolescente. E o mais bacana, a parentalidade que você traz, que você coloca. Qual a pergunta que eu vou fazer para a mãe, para o pai? Como eu vou abraçar essa família? Como eu vou trazer essa família para atuar junto? Porque isso tudo é muito fantástico. E a gente vê que a ciência aba, ela é uma imensidão. E existe um certo preconceito de alguns grupos, porque não entendem muito a aba. Inclusive, uma live da semana passada do Diogo com o Rafael da Cabas. Surgiu esse... Foi maravilhosa. E surgiu essa questão. Eu imagino que existe o preconceito porque algumas pessoas colocam a aba como uma dificuldade muito grande ao colocar aqueles nomes assim, vamos fazer reforço, vamos fazer não sei o quê, vamos... E aí começa tanta... Eu penso que é muito mais prático quando a gente coloca... Distancia das pessoas. Distancia. Então, o que a gente está precisando? A gente que está abraçando a análise do comportamento, a gente que está abraçando o VibMap, a gente que está vendo resposta com as famílias, e a gente está tentando implantar na escola, como é o meu caso. A gente precisa falar a linguagem que a pessoa entende. Exatamente. Entendeu? Porque quando a gente começa a falar aquela linguagem que desnuda a situação, a pessoa fala assim, opa, mas é isso? E eu acredito que eu tenha conseguido, tanto é que a coordenadora do SAI, o Serviço de Apoio à Inclusão, que eu faço grupo, ambas voltaram a estudar, ambas estão fazendo pós-graduação, e está todo mundo começando a percorrer este caminho. E eu falei, agora, o nosso passo é ensinar para os professores o PEI, porque é uma luta, é uma dificuldade, eles não compreendem. E não existe culpado. Por que não compreender? O que existe é que eles não tiveram o aprendizado. A inclusão veio como eu costumo dizer na escola, abre aspas, a nossa inclusão foi feita no oba-oba. Não existiu uma política pública para falar assim, incluir. Incluir para quê? Incluir como?
Qual o passo a passo para incluir? Inclusive, hoje é o dia que se comemora o Dia da Educação Especial. E todo mundo quer uma educação especial inclusiva, mas a gente precisa saber como traçar. A gente tem que ter um raio-x da educação especial, porque como a Barbera, ela comenta nos livros e algumas lives dela que eu já assisti, Mary Barbera diz que, gente, inclusão não é matricular o aluno. Não é o pai falar assim, eu quero que ele socialize. Porque a socialização começa no primeiro grupo. Isso a gente vê na parentalidade. Quem é o primeiro grupo? É a família. É aquele contato olho no olho quando eu estou amamentando. É aquele momento de dar o banho, trocar a fralda. É fazer aquela entrada do pai na relação para quebrar aquela díade. Depois a gente saber o passo a passo que a criança tem no desenvolvimento. A gente precisa saber a importância de cada fase, que não é bacana a gente deixar a criança pular a fase, porque às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, muito apressadinho, nem quis engatinhar, foi direto pro correio. Mas nem quis, como algo bom. E a gente precisa ensinar para as pessoas, porque ninguém tem obrigação de saber, Michele. Nós sabemos do desenvolvimento, porque a gente foi para fazer uma especialização, a gente foi concluir a graduação, a gente foi fazer experiência. Era outra, e depois idade. Exatamente. E aí a gente descobre a intervenção em cima do comportamento, como ciência, o ABA maravilhoso. Vamos mostrar para o pessoal que não é aquela coisa robótica como muitas pessoas criticam. Prender a não criança, só mesinha. Não é isso. Por exemplo, eu costumo dizer para o pessoal, para as professoras que eu trabalho com elas e com a equipe, a Fona, a psicóloga, a gente estava tendo uma conversa semana passada sobre isso. A psicóloga virou para mim e falou assim, viu, trabalhar o desenvolvimento, principalmente na escola, é um vício. A gente fala assim, ano que vem eu não quero, eu não volto. Mas a gente fala assim, poxa, eu queria tanto ver aquela professora de novo. Como que ela conseguiu desenvolver aquele menino até o final? Como que ela vai fazer o próximo passo? Entendeu? E aí a gente percebe que a Secretaria da Educação, ainda que ela tenha criado um grupo de estudo para a inclusão, ela ainda está muito necessitada de profissionais especialistas. É igual eu falo com o pessoal na escola. Não é porque eu fui para a faculdade, formei como TO, que eu serei uma boa TO. Não é porque Beltrano foi para a faculdade, fez psicologia, que ele será um bom psicólogo. Não é porque foi para a faculdade e pegou o diploma, a graduação de fono, que será uma boa fono. Ali é o primeiro passo. É o primeiro olhar que a gente fala assim, poxa vida, e agora? O que eu faço com isso? Como que eu vou desenvolver essa criança que a escola está confiando em mim para dar o suporte? Ou a família trouxe até mim, porque o médico, o neuropsiquiatra falou assim, eu te indico fulano, porque eu confio muito na abertura, no estudo e na resiliência que ela tem de desenvolver o menino. Não é aquela pessoa que é isso, isso, isso e pronto, acabou. Não, é isso. Mas aí ele me deu essa resposta. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com aquilo? E como hoje é o dia comemorado da educação especial inclusiva, eu
chamo a todos os profissionais de escola que procurem a terapia ABA para conhecer, para especializar, para compreender. Porque quando a gente recebe um menino para inclusão, não é justo para a criança que não aprendeu a olhar, que a gente chama de atenção compartilhada, a ouvir, que a gente chama de pré-ouvinte, ouvinte, até ele chegar no falante, até ele chegar. Isso são raízes para ele começar no tato e no mando, que é o básico do básico. Que é o quê? Fulano, que é isso? Garrafa. Sim. O que tem aqui? Água. Quero água. Então, para a gente incluir uma criança, ela precisa de, no mínimo, ter as etapas do desenvolvimento infantil dentro da fase emergente, pelo menos, para a gente criar um currículo para a escola. E vira uma bola de neve, né? Esses atrasos, exatamente. eles viram uma bola de neve. Por isso que a gente fica tão repetitivo falando, olha, você tem atraso, corre atrás, independente de diagnóstico. Corre atrás, independente. Aí a gente fala assim, a inclusão é linda, muito linda, mas ela não é só habilidade social. Até mesmo porque a habilidade social começa no... João, ele virou e olhou para mim. João, chama o Pedro. Ele viu eu apontando, ele vira para o Pedro, de alguma forma. Ele não precisa falar. Ele pode chegar perto do Pedro e mostrar uma gravura. Ou mostrar um gesto que eu estou chamando. Isso tudo é parte fundamental para as famílias e para as escolas tomarem consciência. E eu não vejo uma coisa melhor do que a terapia ABA para fazer isso. Ah, Vilma, mas quando a gente vai ser designado, eu fazer a pós-graduação na educação especial e inclusiva é suficiente. Aí eu pergunto assim, você se sente suficiente com a pós da educação especial inclusiva? Quando a gente chega na escola, porque a equipe foi chamada, porque o fulano está incluído porque é lei, mas ele tem 15 anos e ele bate em todo mundo, ele não entra na sala, ele não sai daquele corredor, que a gente já teve isso em escola. Um rapazinho de 15 anos que não passa do portão para a portaria que vai conduzi-lo à sala. Uma escola cheia de adolescentes, muito barulho, muito estímulo sensorial. Um menino que não aprendeu a pedir. Aí ele ganha uma caixa de brinquedos, de carrinho e dinossauros, que vai mantê-lo na escola 4 horas, vasculhando aquela caixa. Aí eu pergunto, gente, vamos conscientizar essa família? Isso não é inclusão. E aí eu passo para a diretora, eu passo para a supervisora, e a gente passa tudo como que deve ser o passo a passo, e aí elas falam assim, poxa, que pena que só agora, no final do ano, que a gente teve a possibilidade de ter você aqui para explicar isso para a gente. Ano que vem, a gente vai começar, já no início, fazendo o pedido para a equipe vir aqui e treinar os professores. Aí veio a pandemia. Eu falei, pois é, mas tudo bem. Vamos que vamos. E essa pandemia, eu achei que foi assim, eu falo isso com a nossa equipe, eu falo, gente, vamos parar de chorar pelas pitangas da pandemia, triste, sofrida, e se você ficar só pensando na tristeza,
Você pode até entrar numa crise de ansiedade, de depressão. Mas vamos começar a olhar quantas coisas boas. Eu nunca vi surgir tanto grupo bacana para especialização na terapia ABA. Eu falei, gente, olha que bacana. Grupos que eu já participei, onde eu fiz capacitações, grupo onde eu entrei para a especialização, grupos onde que eu já vi imersão. Aquele povo que de 2015, 2016 estava aparecendo com muita timidez, inclusive você, nas imersões. De repente, na pandemia, foi assim, uau, abra as portas, eu quero mostrar para o mundo o que é que eu sei. E isso foi muito bacana, muito. Então, o que é que eu tenho para dizer para todo mundo? Amo a terapia ocupacional e tenho muito orgulho de ser uma terapeuta ocupacional que compreendo, faço uma avaliação muito boa, um raciocínio clínico maravilhoso dentro da integração sensorial, de todas as abordagens, mas eu vamos dizer assim, me tornei uma analista do comportamento. Eu abracei completamente. Porque isso me completa. Veio para somar, Veio né? somar. Isso me completa. Não é e eu não substituindo ninguém, nem nada. E eu sinto muito mais firmeza quando eu chego numa escola, eu olho para o menino e o pessoal, a gente começa a conversar, está naquela reunião, e aí eu pergunto para as pessoas, mas quando ele bate, quando ele morde, Vilma, é do nada. Aí eu falo assim, poxa... É a primeira resposta. A primeira resposta que eu tenho. Né? Eu falo, gente, não é do nada. Existe uma coisa fantástica que eu vou ensinar para vocês. Chama avaliação funcional. Aí o pessoal, o que é isso? Avaliação funcional. O que nós vamos saber? Os antecedentes. O que são os antecedentes? O que estava acontecendo naquela hora? O que aquele menino estava fazendo? E o que foi exigido que ele parasse ou que ele desse como resposta? Quais as pessoas estavam perto? Qual o barulho que estava no ambiente? E as luzes, como estavam? E a roupa? E aí eu começo o ventilador e a porta, e tinha barulho, e tinha isso. Gente, tudo isso é antecedente. Alguma dessas coisas desencadeou o comportamento. O que é o comportamento? Aprendi na aba que o comportamento é tudo nessa vida. Como diz você, só não existe comportamento quando a gente morre. No mais, o comportamento é o respirar. Porque quando a gente está avaliando uma criança, a gente percebe a mudança do comportamento pela respiração. Ah, impossível. Impossível não, gente. Nós temos que aprender a ter um olhar para aquela pessoa que naquele momento é o meu foco, a minha prioridade. Então, o olhar, a respiração, a salivação, a sudorese, o rubor, tudo isso está me mostrando que vai acontecer alguma coisa. E essa coisa, eu começo a dizer que é o comportamento. Ah, mas aí é só isso? Eu falo, não, não é só isso. Aí a gente vem para o depois. O que é depois? É a consequência. O que é a consequência? O que esse sujeito ganha com isso? Ah, ele sai de sala. Ah, ele ganha o brinquedo que ele quer.
Ah, ele ganha o picolé naquela hora porque não podia. Mas se eu não der, ele vai fazer uma pirraça e não vai almoçar. Ah, ele vai para o banho, mas aí ele não vai quebrar o meu box pela 10ª vez. Ah, não, entendeu? E aí eu falo com as pessoas, isso é uma avaliação funcional. Registramos tudo isso? Ok. Não acabou, gente. Este é um passo mínimo. Agora vamos sentar e vamos analisar cada passo. Aí, depois que a gente analisa cada passo, a gente vai programar uma intervenção. Para quê? Para eu conseguir que aquele foco, aquela pessoa, seja criança, seja adolescente, consiga fazer parte daquele ambiente que eu desejo. Tá vendo? Como a inclusão não é só eu fazer a matrícula e ter aqueles dados quilométricos. Nós já temos tantos mil matriculados, incluídos. Aí a gente fala assim, pessoal, vamos fazer uma campanha de política pública, vamos chegar no governo, eu brinco com a nossa equipe, assim, qualquer dia eu vou dar uma de louca e vou falar assim, Júlia, que é a nossa secretária da Educação, me recebe, pelo amor de Deus, deixa eu falar para você o que é uma educação especial, deixa eu falar com você que não é qualquer profissional que está apto para acompanhar um autista, um PC, não é porque tem um diploma de graduação e uma pós-graduação de educação especial inclusiva que ele está apto a coordenar todos os grupos. Por exemplo, se eu tiver que cair na escola para uma deficiência visual, eu sei fazer uma análise comportamental da percepção, ouvinte, talvez, o tato, talvez, mas e aí? Bolufas, eu socorro, quero uma TO especialista na deficiência visual. Ah, mas se eu cair para um grupo surdo, sei Libras? Sei. Tenho prática? Quase não, porque eu uso alguns gestos para as nossas crianças autistas para eu ser o pareamento deles. Aí eu vou à casa, e aí eu começo a mostrar os gestos, o pato, e aí eu ganho aquele olhar. Mas eu poderia também utilizar uma gravura, eu poderia também usar o tridimensional. Isso o professor precisa aprender. E outra coisa, quando pegamos um adolescente, vamos tratá-lo como adolescente. A aba... Não infantilizar, né? A aba preocupa muito com isso. O VIPMAP, principalmente. É um protocolo que faz a amostragem daquela pessoa dentro do desenvolvimento. O que ela precisa? Como eu vou caminhar? Qual é o meu próximo passo? E aí vem todos aqueles nomes das estratégias, que isso deve ficar para outro momento, né? Porque Exato. são coisas demais. São muitas coisas, né? E, assim, Isso. então quer dizer que você falando, você tinha falado, até para eu não esquecer. Então quer dizer que você acabou fazendo 2 cursos de VibMap. Quando você veio fazer o meu, você já tinha feito outro? Já tinha feito um outro e já fazia parte de um grupo de estudo, porque eu sou muito assim. Se eu não vou fazer a coisa bacana, eu prefiro não fazer. Então, assim, acabamos de fazer o curso e aí a gente montou um grupo
E aí a gente levava os casos, e aí a gente ficava assim, poxa, mas como que eu vou analisar isso dentro disso? Como que eu quero? Quando que esse menino tá bacana no mando para eu poder acrescentar, vamos supor, um intraverbal? Uhum. Uhum. Existem coisas que não dá para eu atropelar porque eu não vou conseguir. Sim. Você está entendendo o que eu estou explicando? É aquilo que a gente conversa na supervisão. E foi onde eu falei, bom, então, estamos sofrendo muito nesse grupo. Eu vou procurar um suporte maior. E aí foi onde eu fui para o Entendendo o VibMap. Passei passo a passo com você. Amo as suas supervisões, porque não é aquela coisa, eu e você e aquele caso. É eu, você e aquele pedagogo, aquele psicólogo, aquela fono, aquele isso, aquele outro. Eu levo a minha avaliação, eu levo o meu programa, eu discuto. Você fala, você dá uma. E todo mundo coloca, e todo mundo discute, e a coisa cresce. Igual eu comento com um amigo meu. Eu falei, ele falou, Vilma, mas você teve saco de fazer tudo de novo. Eu falei, e com muito prazer. Eu falei, olha, eu tenho a honra de dizer que eu caí no IEAC para isso. Aí eu contei para ele, eu falei, você acredita que um dia nós tivemos uma supervisão das 18 às 23? Isso, como que vocês têm tanta coisa para falar? Eu falei, é aí que está o segredo do VibMap. É aí que está o segredo da equipe multiprofissional. E isso a Michele nos abre, porque ela traz o leque, ela faz as perguntas, ela coloca todo mundo para pensar, cada um vai trazendo A os sua seus perspectiva, conhecimentos, né? e aí a gente vai tecendo, e aí a gente sai muito satisfeito. E aí, assim, tenho amado muito todas essas ciências e só quero crescer e aprender mais. Com certeza. Não, e com certeza irá. É isso que a gente acho que assim é um grande diferencial a gente essas práticas supervisionadas que eu até estava falando ontem que trazer a perspectiva e a integração de diversos profissionais. Quando a gente está na mesma clínica, às vezes é difícil, geram conflitos, atritos, mas quando a gente está na nossa prática, dos nossos treinamentos, está todo mundo com a mesma vibe. Tá todo mundo Exato, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito. Todo mundo vem é o que eu sempre falo. Criar dentro da prática um ambiente seguro, um ambiente de exato, tranquilidade, de não ter julgamento, onde toda dúvida ela é válida e não tem um julgamento da parte do outro. Então, esse é o que eu sempre brinco, né? Essa safe zone, assim, essa zona segura para todo mundo e todo mundo vem com exato, aquela vibe e vem para contribuir com o caso um do outro e trazer a sua perspectiva, principalmente dentro do Entendendo o Protocolo VibMap, como a gente fala muito de comunicação de linguagem, então as fonos vêm com a perspectiva delas, com os treinamentos que elas receberam. exato, E muitas, às vezes, até tem pais também que vão fazer porque não encontram profissionais. Eles também trazem a perspectiva deles, ou seja, os profissionais ouvem da perspectiva do pai, muitas vezes, os pontos que eles podem melhorar enquanto profissional, e a gente está todo mundo ali com aquele intuito de ter uma. É o que eu sempre brinco, né? Atuar com ensinar adultos é ter a mudança no comportamento do adulto, é o que a gente quer também. exato, Fazer com que haja também, mudança comportamental
no repertório, no comportamento do terapeuta. Então, a gente faz isso tendo essa oportunidade não só de assistir a aula teórica, mas também de receber um feedback no momento que o profissional traz a avaliação, traz um relatório que ele fez, traz alguma coisa, eu tentei fazer isso, não deu certo, não foi bom, e aí ele tem a oportunidade de ter feedback, ele tem a oportunidade da gente planejar como que ele vai alcançar aquele objetivo final. Então, assim, faz toda a diferença. Essa cola, né, da teoria com a prática. Então, a gente vem com essa cola dentro da prática supervisionada. Então, assim, eu acho que isso é maravilhoso. E é muito bom estar aberto para ter essa visão das outras áreas. Então, quantas vezes a gente não estava discutindo e aí você, por exemplo, trouxe alguma observação de parte motora, de parte sensorial, a fono vem. Exato. Então, assim, no dia a dia as pessoas têm dificuldade de fazer isso no ambiente de clínica. Mas, de alguma forma, a gente consegue fazer isso dentro da prática supervisionada. E é muito engraçado que depois, mesmo quem assiste gravado, fala, nossa, mas como eu aprendi com esse caso, porque eu tenho um caso assim parecido, e teve essa ideia. Então, assim, é um ambiente assim seguro de troca, que a gente não tá ali discutindo em comentários de um post, por exemplo, que é o que acontece na rede social. Então, eu acho isso assim rico e todo mundo sai ganhando. Eu aprendo muito a cada encontro, todo mundo aprende. É um combustível, que é o que todo mundo fala. Nossa, é meu combustível ali quando eu tô desanimado, quando eu trabalho com colegas que não são tão abertos ou colegas que estão disseminando informações que não são tão corretas. Então, assim, isso é fundamental. E eu fico muito feliz de fazer essa mediação desse processo e estar ali buscando tentar ajudar todo mundo. Então, assim, para mim é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer todo mundo que confia no meu trabalho. E para mim, o fato das pessoas confiarem e darem esse feedback, ele é muito importante, porque eu sempre brinco, né? Eu falo assim, dinheiro por dinheiro eu teria outras maneiras de conseguir. Outras maneiras. Mas esse feedback, assim, ele é muito bom. E eu fico muito feliz, assim, de ter alguém com tanta experiência como você, com alguém que já passou por vários treinamentos, já rodou muito aí, e veio cair aqui e se encontrou. Já rodei o mundo, como disse. Exatamente. Já rodou o mundo e veio cair aqui, gosta de estar aqui, tá fazendo treinamento pela segunda vez. Então, assim, eu fico assim, realmente muito feliz de ter essa integração das áreas, porque a gente precisa disso quando a gente trabalha com atrasos no desenvolvimento. Uma área não tem como eu olhar para aquela criança em pedacinhos, né? Eu tenho que olhar o todo. Exato. Igual você falou, tanto que a sua graduação foi tão sólida nisso e depois a nível de pós. Muito. Em desenvolvimento infantil, olhar a criança como um todo. Então, eu acho isso, assim, fundamental. Fico super, super feliz. E só queria te agradecer por todas as contribuições que você deu, esse olhar de ter uma terapeuta ocupacional. Engraçado que acho que eu já fiz live com 2 outras alunas que são terapeutas ocupacionais. Sim. E elas trazem isso também da interação entre as áreas, do quanto que a análise do comportamento está sendo importante para elas. E é isso, a ciência tá aí, ela não é propriedade de ninguém, ela não é... De ninguém. Ninguém é dona dela, então ela é de todo mundo. E cada um faz o seu uso, o seu estudo, da maneira como acha melhor. Eu estou aqui buscando fazer o meu, treinar outras pessoas nisso. E uma pessoa tinha até perguntado aqui, eu até fico feliz aqui, o feedback de outra aluna aqui, né? A Ribeiro Fonoaudiologia, é uma fonoaudióloga, adora os fones no FIDBAC. E ela falando que ela já fez o treinamento e que não aprendeu como ela aprendeu aqui. Então, assim, é comum eu ter alunos que fazem mais de uma vez. Eu lamento vocês terem que gastar 2 vezes tempo e dinheiro, mas isso, assim, é algo que é comum, que acontece. E só para responder também... Não se preocupe que nada é por nada. As coisas não acontecem por também, nada. Né? Tudo tem um motivo, né? A gente tudo tem um motivo. Aquilo, exatamente. Obrigado, viu, Cláudia?
E só respondendo uma pessoa que perguntou, de treinamentos práticos e tudo, todos os nossos treinamentos aqui são voltados para a prática. Tanto Todos. que a gente tem a prática supervisionada em todos os Exatamente. treinamentos, na formação de ATs, na pós-aba, no Entendendo o Protocolo do VMAP, tudo a gente tem. Não só as aulas são voltadas para a prática, fazer essa conexão, essa colinha. Claro que lá na pós-aba, módulo de behaviorismo e princípios, é um pouco, principalmente behaviorismo, é um pouco mais teórico, tem a parte histórica, não tem Sim. como eu fugir disso. Mas princípios sim, tanto que os professores sempre dão muitos exemplos práticos de como a gente tem o reforço na nossa vida, como que a gente tem a punição, a extinção Sim. na nossa vida. Então, assim, todos têm esse enfoque prático. E até, assim, uma pessoa que colocou, até uma pessoa que falou assim, mas eu fiz pós-graduação em análise de comportamento. Esse que está sendo o grande problema. As pessoas estão fazendo pós, só que elas não estão saindo com uma formação sólida. E isso, assim, não acontece só na análise de comportamento, gente. Acontece em diversas áreas, na Em muitas áreas. as pessoas vão fazer. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui, né? Que as pessoas que trabalham no ambiente educacional vão muito fazer pós em educação especial e muitas vezes psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E aí elas saem totalmente frustradas, sem aparatos práticos para saber o que fazer com o menino na segunda-feira. Aquele que não entra na sala de aula, não entra na escola, foge da sala, não consegue ensinar nada. E essas pós-graduações não dão para elas Não essa dão base. bases. Exatamente. E é muito engraçado, né? Porque ou as pessoas fazem também pós em AE, existe pós em atendimento educacional Sim, especializado, né? E essas pós, elas não dão essa base para elas conseguirem resolver os problemas de comportamento e também, ou para resolver os problemas de ensino de novas habilidades. Então, assim, exato. infelizmente, é outra frustração que o profissional tem. Eu fui lá, fiz uma pós. Às vezes, assim, até fez uma pós muito bem feita, uma pós de 18, de 24 meses, estudou, a galera fazendo graduação de psicopedagogia. Mas, assim, Sim, infelizmente, elas não vêm com essa base prática que a análise do comportamento nos dá para nos dá. atuar com todo mundo, não só com as pessoas com atraso no desenvolvimento. Até mesmo, Michele, porque existe parece que é normal a pessoa pensar, além de pensar que a aba robotiza, porque Sim. eu imagino que as pessoas de antes não Uhum, sabiam que sim. para a gente conseguir alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se parear com Sim. aquela criança, com aquele adolescente. É o Se primeiro você não passo para parear com ganhar ele, o controle primeiro passo para ganhar emocional. o controle. Aham. Exatamente. Se você não se parear, você não vai conseguir. E outra coisa é que as pessoas começam a ouvir falar muito de comportamento verbal Uhum. e eles pensam que comportamento verbal é assim, eu já ouvi isso, por isso que eu estou te dizendo. Aham. Mas, Vilma, comportamento verbal não é fala, Aham. não é função da fono. Aí eu falo, aí é que está o ponto de Skinner. Sabia que Skinner não é psicólogo? Uhum. Sabia que Skinner é do forte da linguagem? Uhum. E ele começou esse trabalho de observar quando ele começou a entrar dentro da escola para buscar as filhas dele na escola, tanto que Uhum. ele escreveu um livro. Uhum. E ele explica isso no livro. E o que eu costumo falar com as pessoas? Olha, o Skinner, como um bom letrado linguístico, Uhum. ele descobriu que o comportamento verbal é nada mais, nada menos do que ação. Como assim, Vilma? É o verbo que a gente aprende a conjugar na escola.
Como assim? Verbal. Verbal de piscar, verbal de comer, verbal Uhum. de falar, verbal de... Uhum. Sim, Isso é o comportamento verbal. Então, assim, é o que eu estou te dizendo. Nós precisamos começar a traduzir sim. a, a É um dos ciência, a grandes aba. pontos para atingir mais pessoas. Por isso que eu. Exatamente. A, Porque a a aba é para a vida, ela não é para intervenção no consultório e na escola. Ela sim, é para a nossa vida. sim, justamente. E é assim, o que eu sempre busquei fazer, né? Falar com uma linguagem mais simples. Talvez esse foi um dos grandes diferenciais que as pessoas veem em mim. E vêm Exato. buscar estudar comigo essa questão do descomplicar. E essa é uma das grandes críticas que pessoas sensatas da área, porque nem todo mundo é sensato em todas as áreas, mas que as pessoas sensatas da área falam. A gente precisa se aproximar mais das pessoas, e para a gente se aproximar mais das pessoas, a gente precisa falar num vocabulário que ela nos entenda. E Exato. as pessoas têm muito esse preconceito, porque se eu não falar difícil, parece que eu não sou tão letrado assim, né? Parece que eu não sou tão bom, eu não sou tão foda, eu não sou Exato. tão o suprassumo da coisa, né? Então, isso é importante a gente saber que isso não é bonito, isso é inclusive ruim, isso nos afasta das pessoas. Acho que por isso que eu tenho tanta Exato. essa necessidade de falar mais simples, de simplificar. Já sofri muita crítica por isso. De pessoas com muitas certificações, com mestrado, doutorado, nossa, mas você um dia foi uma aula que eu estava falando, dos operantes verbais, que eu sempre cito um exemplo assim. É como se a gente pegasse a linguagem, a gente dividisse ela em pequenos pedacinhos e classificasse E ela. classificasse. Nossa, que Como absurdo! assim? Ao invés de eu falar assim que nós precisamos fazer análises funcionais da linguagem e aí sim nós vamos descobrir a função de cada coisa. Só que a pessoa não vai entender. Quando a análise funcional já Bulufas. entendeu, ela já parou. Então, assim, a gente começa com um pedacinho, depois, quando a pessoa chegar lá na pós-graduação, beleza, aí o professor vem com um vocabulário mais técnico, mas dando exemplos práticos para que a pessoa possa entender. O mais importante é você gerar a mudança no comportamento do adulto, dele querer incorporar aquilo Exato. na prática dele. Isso é o mais importante, usar aquilo na prática. Então, eu estou comprometida com isso, gerar mudança no comportamento dos adultos. Como eu vou chamar isso? Eu vou chamar isso de Bob, de Paulo, de José. Isso não é relevante. Isso é o cerne da análise do comportamento. É a função das coisas, é Exato. gerar a mudança de comportamento, e não o nome Gerar que eu vou dar mudança. para aquilo. Então, assim, é fundamental. E obrigada, viu? Eu vi aqui que Por que a nada, eu Cláudia que te colocou. agradeço. Obrigado, Vilma, mas eu vou te agradecer, mas nesse momento agora eu tava agradecendo, era a Cláudia que colocou aqui para mim que ela Sim. cancelou a pós dela para fazer comigo. Eu fico muito honrada. Outras pessoas já fizeram isso também. Até uma aluna minha que fez uma live comigo. Ela fazia pós em outro lugar, mas ela fazia VibMap comigo. E aí ela, olha, você quer saber? Eu cansei. Eu cancelei, tô indo fazer com você. Então, assim, eu fico muito feliz, gente. Eu só tenho a Isso é agradecer e bom. buscar honrar todos os dias vocês. Isso é um compromisso muito forte que eu tenho, de honrar todos os dias vocês, de trazer o melhor, de brigar realmente muitas vezes e fazer e acontecer para trazer assim, melhor conteúdo, para democratizar o conteúdo, para mesmo para quem não fala inglês, ou não tem condição de comprar os livros, ou não tem tempo, não vai ter condição de ir para os Estados Unidos e fazer curso como eu vou, comprar esse tanto de livro como eu compro. Então, assim, é democratizar esse conhecimento. É isso que eu explico para cada professor. Falo assim, olha, eu quero que você dê uma aula mais detalhada, então eu faço isso muito na pós. Porque não adianta, eles não vão ter como ler os artigos que você vai recomendar. A grande maioria não vai ler. Seja Não porque vai não ler. vai ler, seja porque não tem tempo. Então, você precisa mastigar isso para os alunos.
Então, assim, eu deixo isso muito claro, sabe, para ele. Depois a gente vai lá, assiste a aula. O que ficou faltando, eu vou lá, eu complemento. Para eu realmente atingir o meu propósito, que é trazer a mudança comportamental no comportamento final do meu aluno adulto. Então, isso é Exato. fundamental. E muito obrigado, Vilma. Eu sei que você é exigente naquilo que você se propõe a fazer, exigente com você mesma, exigente com o que Sou você muito. busca para que aquilo esteja à altura do que você está procurando, buscando. Então, eu fico honrada E o que de eu vou realmente tão oferecer, alto né? nível. Para as pessoas terem esse senso de responsabilidade, que eu me identifico Exatamente. muito, que eu também tenho. Então, acho que a gente atrai isso, né? Então, acaba atraindo essas pessoas que Sim. têm senso de responsabilidade muito apurado. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, muito agradecida. E, assim, não tenham medo, gente. Se vocês fizeram uma pós, que vocês não se sentem seguros, vocês veem que vocês não estão entregando o melhor para o paciente de vocês, para o cliente de vocês. Vocês não estão dormindo com a cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que você está dando o seu melhor do melhor. Faz uma pós de novo. Seja Faz de comigo, novo. seja com outra pessoa. Quantas pessoas vêm e não fazem o VibMap de novo? Eu tenho alunos que vêm fazer a pós de novo. O VibMap já é algo rotineiro. É De rotineiro. pessoas que fazem. Esse já estou acostumada. Mas, assim, Eu. após também, cada vez estou tendo mais pessoas que vêm fazer de novo. Até uma aluna ontem lembrou de alguém que ela lembra que estava na supervisão e falou: olha, estou fazendo pela segunda vez, porque na primeira não aprendi. Então, assim, vão fazer de novo, gente. Porque senão você vai ficar com uma lacuna pro resto da sua carreira. Então, não tem jeito. E Então, não vai assim, fazer um trabalho legal. exatamente. Não vai fazer um trabalho legal. E é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Muito Isso é grande. seríssimo, assim. Está lidando Seríssimo. com vidas, com desenvolvimento, com o impacto que aquilo vai ter na qualidade de vida daquela família. Isso é muito Daquela sério. família. Então, assim, a Seríssimo. gente precisa ter essa consciência, tá? Então, eu fico. Esse seria o conselho, assim, sabe? Que eu dou pra vocês do fundo do coração. Não necessariamente pra você achar que não é comigo, só tome cuidado pra você não fazer duas vezes e ainda assim tenha segurança, teste, faça realmente algo que vá te dar uma base, que as pessoas vão te dar apoio. É isso que eu busco dar para os meus alunos, tanto eu quanto o Diogo. A gente dá apoio, a gente não deixa o aluno na mão, sozinho, perdido no universo. A gente está muito próximo deles. E todo mundo que vem aqui fala isso, essa proximidade que a gente tem, essa ajuda. Ah, eu quero Exato. montar minha clínica, eu tô com problema com o contrato, o pessoal vai lá, manda pro Diogo. Ah, eu tô com problema com o plano de saúde, isso aqui é legal, o pessoal vai lá, manda pro Diogo, o Diogo orienta na parte jurídica, eu na parte técnica. Então, assim, a gente está realmente Sim. buscando fazer um trabalho bem diferenciado, assim, que não é porque eu sou marqueteira que eu brinco, né? Que eu falo assim, sou marqueteira, mas eu não conheço um trabalho igual ao que a gente faça com essa união e o que a gente se propõe a fazer.